deixar que a luz de um gesto simples mude por inteiro uma vida, uma família, uma canção. E depois que o coração perdoa, a vida inteira muda de cor. Porque quem se esvazia do peso abre espaço pra mais amor. Lembre, todos os dias você se veste com a caneta da própria vida. E quem decide o que escrever é você. Em cada escolha sentida, você pode escrever amargura ou pode escrever compaixão. Pode vestir prece, julgamento ou caridade, amor no coração. Porque chegou o tempo em que amar é a maior religião, em que fazer o bem em silêncio vale mais do que qualquer explicação. Escreva a luz no seu caminho, escreva a paz no seu viver, porque a vida responde em eco aquilo que você escolher. Escreva a luz no seu destino, mesmo que o dia escureça um pouco. Quem planta amor no chão da vida sempre floresce por dentro aos poucos. Tenha certeza absoluta, além do horizonte existe um lugar onde Boa a noite, felicidade amigo. não se perde. Apenas espera você chegar. Esperar um pouquinho para vocês mandarem os links. Viva com olhos que saibam ver que o mundo ainda é lindo quando a alma decide compreender. A beleza é no simples, num café partilhado, numa prece na sala, num abraço apertado. Tá me ouvindo bem, Mauro? Já vou tirar a música daqui a pouco. Quando o amor encontra lugar, quando a música calma a noite e a paz decide morar. Certo dia um homem esteve aqui e continua aqui. Tudo que ensinou falou de amor de forma tão simples que foi a gente quem complicou. Ele mostrou que o maior caminho era servir, cuidar, compreender, e que o reino mais bonito começa dentro de cada ser. Então viva de um jeito leve, faça da bondade sua voz, porque quando um coração desperta, acende luz em muitos de nós. Escreva a luz no seu caminho, faça do amor sua direção, porque onde há luz verdadeira não prospera a escuridão. Boa noite, Sueli. Que bom ver você. Escreva a luz no seu destino. Vou tirando a música aqui. Botei a musiquinha que era o tempo de Mauro ou Flávia, não sei quem, hoje espalhar os links, né? Vou botar no grupo. Que bom ter vocês novamente, né? Boa noite abençoada. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, né? Com sua imensa bondade, né? Com muito amor para todos nós. E vamos ver uma oração, né? Começar a nossa música oração. Mas antes de eu fazer a oração, lembrar vocês que o Mauro sempre pede para lembrar. Separa um copinho de água, deixa aí do lado para ser fluidificado durante a palestra, para que ao final a gente possa beber e receber os bons fluidos que o Altíssimo, os espíritos à nossa volta, né, que estão cuidando de cada um de nós, possa nos abençoar. Estava com saudades, Sueli? Também estava com saudades. Briga aí, ó, com Flávia e Mauro, que esqueceram de mim.
oração 8:4, acho que a gente já pode começar, né? Então, vamos começar com uma oração, uma simples oração. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar, né, com o amor divino, com o amor de Deus, para que a gente possa sentir esse amor, né, nos engrandecendo, fazendo parte do nosso ser, né, do nosso espírito. Então vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo. Senhor, fonte de toda sabedoria e luz, pedimos que abençoe hoje esse nosso encontro, essa nossa conversa, que as palavras ditas aqui possam nos inspirar, nos trazer conhecimento, né? Iluminar nossa mente, para que possamos aprender, né, o que é bom, né, para nos orientar em nossa vida. Peço, ó querido Deus, que me oriente para que eu possa transmitir essa mensagem com clareza, com empatia, com o propósito que ela traz, né? Que possamos sair dessa live hoje melhor do que entramos. Em primeiro lugar, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, né? E pedimos que tudo que for dito nos enriqueça o espírito e nos fortaleça a caminhada. Assim seja. Eunice, boa noite. Que bom ver vocês, né? De acordo com o que as pessoas forem entrando, eu vou dando um oizinho para vocês, né? Muito bom ter vocês aqui comigo novamente. Estava com saudade de vocês. O nosso tema hoje é o amor divino e o filho pródigo, né? Que fala de uma jornada de reconciliação, de perdão e de um amor incondicional, né? E a gente vai falar isso segundo a parábola de Lucas, no capítulo 5, versículo 11 a 32. Eu não preciso ler a parábola para vocês, eu vou descrevê-la com minhas palavras, porque todos nós já conhecemos a parábola do filho pródigo, mas ela é muito bonita, né? E Jesus usa as parábolas para poder passar suas mensagens, para que as pessoas entendam de uma forma mais simples, que toque o coração das pessoas o que ele tem para nos dizer, né? E nessa parábola do filho pródigo, né, que fala exatamente dessa jornada de reconciliação de um pai com um filho perdido e um filho que ficou, que também precisa ser reconciliado, não é isso? Dessa jornada linda, dessa demonstração de amor incondicional. E vamos trazer isso para a nossa vida hoje, né? Será que isso não acontece com algumas famílias? Um filho chega com o pai e fala: pai, basta, não quero mais seguir os passos da nossa família, não quero continuar cuidando da fazenda, não quero administrar o negócio que a família já tem, não quero seguir os seus passos, eu quero que você me dê a minha parte de herança para eu aproveitar agora, enquanto eu estou jovem. Eu quero sair pelo mundo, viajar, conhecer os lugares, aproveitar minha juventude. E o pai, eu tenho certeza que mesmo com toda a dor no coração, com toda a preocupação, ele foi sábio em não bater boca com esse filho. Ele repartiu. E aí vamos lembrar, fazendo um adendo aqui, que quando uma partilha é feita, todos os filhos recebem. Não pode ter uma partilha e só um filho receber e o outro não, mesmo que ele continue morando onde já estava morando, mesmo que ele continue morando com os pais. Se uma partilha, o nome partilha é partilhar, dividir, é feita. Todos recebem. E poucas pessoas falam sobre isso.
Então, se o pai dividiu sua herança, o filho mais novo que fez o pedido recebeu sua parte. O filho mais velho, que não quis sair e quis ficar, também recebeu sua parte. E esse filho saiu pelo mundo. E saiu aproveitando e não teve a preocupação de que um dia o dinheiro acaba, os bens materiais acabam. O que fica é que a gente conquista, o que a gente aprenda. Isso não quer dizer que ele não aprendeu com o erro dele, né? Que a gente nem pode dizer que foi erro, foi com a escolha dele. Ele escolheu usufruir desses bens. E viajou, e gastou, em coisas boas, em coisas ruins. Ele foi seguindo em frente. Chegou um momento que acabou. E aí? Como é que fica? Né? Porque nada é para sempre. Quando o dinheiro acabou, ele ficou assustado. E agora? Bom, vou trabalhar para poder me alimentar, eu preciso do dinheiro, não é? E foi trabalhando, só que era difícil conseguir emprego, não estava uma coisa fácil. E ele percebeu que cada vez ele estava numa vida pior do que quando ele tinha antes na casa do pai. Chegou um momento em que ele estava trabalhando em uma fazenda igual à do pai, porém, ele cuidava dos porcos, mas ele não podia se alimentar com o alimento dos porcos. O alimento dele era pior, era inferior. E quando ele se deu conta de como ele estava vivendo, ele pensou: os empregados do meu pai são melhores tratados do que o daqui. Eu vou voltar. Vou pedir perdão ao meu pai e vou dizer para ele: não sou digno de ser chamado de filho, mas me aceita como um de seus servos. Porque ele sabia que um servo do pai dele vivia bem, né? O pai dele era um homem bondoso, tratava bem todos os seus empregados. Todos tinham um lugar para morar, para dormir, né? Não dormia com os porcos, tinha uma cama. Todos se alimentavam. E eu acho que isso foi bonito, ele percebeu o seu erro, foi humilde ao voltar e pedir perdão a seu pai, né? E foi humilde em dizer que ele não merecia mais ser chamado de filho, que ele poderia ser chamado, né, de servo e trabalhar para esse pai. Boa noite, Alcione, seja bem-vinda. Olha que coisa mais linda. Ele errou. Serli, boa noite, bem-vinda. Quantas vezes nós nos afastamos do Pai, nos afastamos de Deus e às vezes por orgulho não queremos voltar. A ele não, ele engoliu a vergonha dele e voltou. Quietinho, cabeça baixa, né? E pediu perdão ao seu pai. Mas seu pai viu ele de longe. E quando viu, seu coração se sobressaltou. E ele ficou feliz porque o filho que estava perdido, a ovelha que estava perdida, estava voltando para o seu lar. Quando o filho chegou, que toda a sua palestra já preparada de não ser chamado de filho, de ser apenas um servo, o pai nem deixou ele falar. Tragam sandálias, anéis, roupas, mate um novilho, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e ele voltou. Meu filho estava desenganado pelo mundo, mas ele voltou para o seio da sua família, voltou para a sua casa, para o seu lar. Quantas vezes a gente se afasta de Deus? E quantas vezes percebemos nossos erros, pedimos perdão e retornamos ao nosso lar. Nos retornamos a Deus e pedimos perdão. E nós sabemos que somos perdoados, porque Deus nos ama
esse amor que eu falei lá no começo, um amor incondicional. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos perdoa antes que a gente peça perdão, porque Ele sabe o que mora em nosso coração. Só que esse filho, né? Quando ele chegou e foi feito esse banquete, o outro filho, que não foi embora, mas recebeu sua parte da partilha, que estava em casa, né? Ele muito, muito, muito feliz com a volta do irmão, mas também muito enciumado. Ele virou para o pai: pai, eu nunca saí do seu lado e nunca mataste uma ovelha para fazer uma festa por eu estar aqui. E o pai disse: filho, tudo que é meu é seu. A hora que você quiser, você manda matar uma ovelha e faz uma festa. Quantas vezes nós não somos esse filho? Me diz que não. Que vemos as pessoas se afastarem de Deus e a criticamos. E quando elas retornam para Deus, até ficamos felizes de ver eles arrependidos. Mas sentimos também um prazerzinho de ver que eles caíram, que eles erraram. Que sentimento é esse? Quantas e quantas vezes a gente não se cobra nunca sair de perto de Deus, nunca sair da igreja, nunca sair do templo, nunca sair da casa espírita, sempre estive ali presente. E fulaninho que aparece de vez em quando, toda vez que vem, é uma festa. E eu tô aqui o tempo todo, servindo, trabalhando, e ninguém fala nada. Para pensar se às vezes não somos esse, o filho que fica, né? A gente tá ali, junto com o pai. Tudo que é do pai é nosso. E a gente não tem que sentir raiva, se sentir diminuído, se sentir menor, porque o outro foi recebido. Eu vou dizer para vocês, porque eu já passei por isso. Já conheci pessoas que passaram por caminhos todos errados. Fazia tudo de ruim na vida e depois via ali, né? Dentro da igreja, do templo, da casa espírita, não importa o nome, né? Cantando, feliz da vida, parecendo outra pessoa. E na hora eu fiquei meio chateada lá. Fulano fez isso, agora tá aqui, né? Se engrandecendo. Eu que nunca saí daqui, mas eu aprendi. Quem me ensinou foi Jesus, com as suas palavras, foi Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos de Verdade, nos trazendo ensinamentos de que sempre, sempre estamos em tempo de nos arrepender e voltar atrás, de mudar nossas escolhas, de fazer diferente. Isso é a grande beleza, né? A gente tem que não ter orgulho, esquece o orgulho, ter a humildade de voltar para Deus, de pedir perdão. A essência do amor divino é isso, né? Esse amor, ele é uma força, né, que une a todos os seres, todos, o filho que saiu, o filho que ficou, o pai que espera, aos empregados daquela casa, todos os familiares, né? Esse amor incondicional, ele une a todos sem impor condições. É o alicerce da espiritualidade, né? É o caminho para a nossa evolução. É assim que a gente vai conquistar nossa evolução espiritual. E na doutrina espírita, né, esse amor nos é apresentado como a única força capaz de transformar o mundo. A única força capaz de transformar o mundo. E começa sempre com a transformação interior, a nossa transformação interior.
Vou dar uma paradinha aqui só para dar um recado que eu já dei, mas vou repetir. Quem ainda não separou, pega um copinho d'água, deixa separadinho aí para ele ser fluidificado, né, durante toda a palestra. Porque estamos falando de amor incondicional. E esse amor incondicional, Deus vai fluidificar essa água, nos alimentando com esse amor. Olha que amor lindo, não é verdade? Então, a parábola do filho pródigo, ela tem 4 etapas. Primeiro, o pedido. O filho que pede a sua herança, que abandona e que vai em busca de liberdade. Depois vem a segunda parte, que é a queda. Né? Após dissipar toda a fortuna com prazeres passageiros, porque os prazeres do mundo são passageiros, eles passam, eles acabam, são prazeres momentâneos, de momento. Ele se vê na miséria e fica desesperado. A terceira parte é a reflexão. Ele para e reflete. Ele se conscientiza do seu erro e decide voltar. Ele volta para casa e pede para ser apenas um servo. E a quarta parte é o reencontro, né? Porque o pai o recebe como, gente? De braços abertos, celebrando a volta, o retorno desse filho com um amor incondicional. A nossa vida é um ciclo onde a gente passa por essas 4 etapas o tempo todo. A gente pede a Deus, a gente pede ao mundo, a gente pede por coisas que achamos que precisamos e nem sempre é o que vai nos sustentar. Mas não quer dizer que não vai nos ensinar, porque esse filho aprendeu com o seu pedido, né? E muitas das vezes a gente cai, a gente se arrepende, a gente percebe o nosso erro e a gente para e reflete. E aí está a grandeza da nossa escolha errada. A gente fez uma escolha errada, mas a gente pode refletir e fazer uma nova escolha, uma escolha certa. Sempre há tempo. A vida pode passar, mas teremos sempre novas chances, porque a vida é contínua, ela é eterna, ela não acaba numa só existência. Então, em cada existência, a gente vai passar por essas 4 fases, ciclos, várias e várias vezes. Mas a cada vez que a gente cair, parar para refletir, a gente vai passar pelo reencontro. A gente vai se reencontrar com Deus. E Ele vai nos abraçar com esse amor incondicional. Né? Então, essa narrativa, essa parábola nos mostra quantas vezes a gente se afasta do caminho. Mas Deus sempre nos acolhe de volta. Não é perfeito? Isso é maravilhoso, né? O gesto do Pai, ele retrata o amor incondicional de quem está sempre à espera do retorno de seu filho. Deus, ele não abandona a gente. Ele não vira as costas. Ele apenas chega para o lado um pouquinho e deixa você. O nome disso é livre-arbítrio. Deixa você, eu, cada um de nós, fazermos nossas escolhas e vivê-las. E ter que passar, né, pelas decepções, pelas dores, pelo arrependimento, para que a gente possa refletir e dar mais um passo para a nossa evolução. Então, a queda nos afasta de Deus, nos afasta do Criador, nos faz buscar ilusões e prazeres materiais e passageiros. O despertar, né? O reconhecimento dos nossos erros, a consciência da necessidade do retorno, nos faz crescer novamente, ascender, né? O retorno lá nos ajuda a renascer,
né? É uma nova oportunidade de crescimento espiritual. O tempo todo vivemos assim, né? Nessa vida de queda, perdão, redenção. É necessário que a gente aprenda. Então, por isso, a gente tem que aprender a perdoar também. A perdoar ao próximo e perdoar a si mesmo. Isso é muito importante, porque o próximo erra como nós erramos, ele merece perdão como nós também merecemos. Então, a gente tem que estar disposto a perdoar o outro, né? Essa é uma reflexão, é um reflexo, direto desse amor divino, incondicional em nossa vida. Esse amor que está em sementinha aqui dentro, que a gente já nasce com ele, porque Deus já nos deu no momento da nossa criação e a gente tem esse amor incondicional dentro da gente. A gente precisa fazer é trabalhar, é fazer esse amor expandir, crescer, sair de dentro para fora e abraçar a todos. Então, perdoar o outro é um reflexo desse amor incondicional. Mas precisamos também, essencialmente, aprender a nos perdoar, né? Porque ficar nos culpando nos impede de viver esse amor verdadeiro, nos impede de aprender, nos impede de crescer, nos impede de fazer novas escolhas e de mudar nossos caminhos. É muito importante que a gente tenha esse aprendizado, né? E quando a gente consegue perdoar o outro, quando a gente consegue perdoar a nós mesmos, aí, gente, essa redenção é garantida. Boa noite, Maria Gomes, bem-vinda, né? O filho é perdoado antes mesmo de expressar seu arrependimento, né? Isso mostra antecipação divina. Nós somos perdoados antes de nos darmos conta da besteira que estamos fazendo, dos erros, das nossas escolhas, da nossa queda. Deus nos perdoa bem antes. Ele só espera que a gente perceba, que a gente queira ser perdoado, que a gente queira mudar. Porque não adianta errar e permanecer no erro. O erro nos ajuda a crescer, sim. Nos ensina muito mais do que os acertos, sim. Mas se a gente permanece no erro, se a gente não muda, não sai desse ciclo, a gente não cresce, a gente não evolui espiritualmente. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz a seguinte frase: o perdão é uma das mais nobres virtudes que um homem possa ter. Como é importante o perdão. Bom, e nós vivemos nessa jornada. A nossa vida é uma jornada de quê? De autoconhecimento, né? Nossa vida é para isso, é para a gente se conhecer, né? Então, essa experiência do filho pródigo nos faz compreender exatamente a importância do lar, da família, do amor incondicional, né? A nossa jornada também requer esse autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer profundamente, né? Lá no íntimo, não o que a gente mostra por fora, não a fachada, é o que a gente sente, né? Não é só o que fala, mas é o que está aqui, ó, o que a gente pensa de verdade, né? No livro, o Livro da Esperança de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: somente o amor é capaz de levantar as almas caídas. Somente o amor é capaz de levantar as almas caídas. Toda vez que todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados, caímos, podemos ser levantados através do amor, somente pelo amor, porque o amor, né, aquele amor que se inicia em nós mesmos, ele é um combustível para as nossas transformações. É assim que a gente se transforma e é assim que a gente
evolui. É assim que o progresso chega. É assim que a gente vai conseguir o crescimento espiritual tão almejado, que a gente tanto quer. Né? Eu separei aqui 3 frases, né, de mestres espirituais falando sobre esse amor incondicional. Uma de Allan Kardec, uma de Emmanuel, uma de Bezerra de Menezes. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 886, diz o seguinte: o amor é a força que nos une. O amor é a força que une os seres e deve ser praticado para o nosso aprimoramento e evolução espiritual. Então, o amor é a força que une a todos nós, todos os seres. E deve ser praticado, olha só, praticado, colocado em ação. Não é só para ser falado. O amor tem que ser praticado. É isso que vai nos ajudar a aprimorar, né, a nossa evolução espiritual. E quando a gente consegue evoluir, a gente evolui quem está à nossa volta, evolui o nosso ambiente, o nosso lar, o nosso planeta. Né? Sueli botou aqui, ótima reflexão, só o amor transforma cada um de nós. Perfeito, Sueli. O amor é capaz de transformar até aquela pessoa mais amarga, dolorida, quando ela se sente amada, perdoada. E aí, Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 220, fala: o amor é o impulso maior do espírito para que ele se faça melhor. Olha que lindo! O amor é um impulso maior do espírito para que ele se faça melhor. Ele nos impulsiona a ser melhor cada vez mais. Né? O amor não é uma coisa estagnada, parada. É movimento. Né? E Bezerra de Menezes nos completa no livro A Vida em Outros Mundos. Ele diz o seguinte: o amor é a luz que nos guiará por onde quer que estejamos. Tá escuro? Tá difícil? Não encontro o caminho? Trevas, medo, amor. Amor é a solução, porque o amor é luz, né? É a luz que nos guia, tá? É que vai nos mostrar realmente o caminho. Quem já assistiu Mágico de Oz, né? Eu vou dizer que o povo mais antigo, eu dizendo minha idade, lembra das estradas de pedrinhas amarelas, né? Elas brilhavam para mostrar o caminho para seguir. O amor são esses brilhinhos, né? Ele ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa visão. Às vezes a gente acha que está tudo errado, a gente não encontra solução, um desespero só, mas a gente ora e a gente sente o amor de Deus aqui, ó. E de repente a gente pensa numa solução. Às vezes nem a gente que pensa, sopram aqui, ó, e a gente nem sabe. Bom, nós precisamos então acordar e sermos chamados para a ação. Precisamos ser um canal desse amor divino. Precisamos praticar o perdão. Precisamos recomeçar sempre. Ser um canal por amor divino é experimentar esse amor no relacionamento com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os colegas da casa espírita e até mesmo com os estranhos. A gente tem que aprender a usar esse amor. Estou numa fila, não conheço ninguém, alguém furou fila, alguém falou alguma coisa, atendeu o celular com voz alta, aquilo vai irritando a gente. É hora de você botar esse amor em ação. Ao invés de ficar com raiva, ao invés de reclamar, blasfemar e piorar a situação, ora, se tem alguém reclamando, faça um comentário que vá fazer a pessoa mudar o foco, a pensar diferente, né? É isso que nos faz, né? Eu conheço pessoas que são assim, e aí a pessoa fala assim, tá sempre otimista, tá sempre vendo o lado bom das coisas, tá sempre com o copo mais cheio do que vazio. Porque isso é uma atitude, é uma escolha. A pessoa escolheu não reclamar
e procurar o que tem de positivo ali em volta. Por mais irritante que seja, existe algo de positivo, nem que seja você aprender a usar a sua resignação e aguentar, né? Não é aguentar, mas respeitar o outro nas suas limitações, na sua evolução, onde cada um tem uma, né? Na prática do perdão, a gente tem que entender que ao perdoar o outro, e principalmente a nos perdoar sem reservas, a gente abre o nosso coração para esse amor incondicional se instalar. Porque quando a gente está com mágoa, está com raiva, o coração se fecha, então a gente precisa perdoar. Esse perdoar faz bem para a gente, para quem perdoa, né? É abrir o coração para novas experiências, para mais amor, para mais esperança. E Emmanuel nos diz que nós precisamos recomeçar sempre, porque ele diz: a cada dia começa a sua vida nova. A cada dia começa a sua vida nova. Acordou, abriu o olho, é um novo dia, é uma nova vida, é um novo recomeço. São novas escolhas. Boa noite, Ademário, bem-vindo. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer novas escolhas. Então a gente nunca estamos longe demais para voltar, né? O amor divino, ela é a força motriz, é a força que move, né? Que nos impulsiona a nos reconciliar com nós mesmos, com os outros, com Deus, né? E esse amor nos convida a cultivar o que, gente? Que é muito importante. A paciência, o perdão e a compaixão, a empatia, a capacidade de se colocar de um lugar do outro e entender, é aquela pessoa, eu já fui assim, mas ela vai ter a oportunidade de ficar diferente. Isso quando não somos nós que estamos irritando o outro e não percebemos, porque a gente sempre acha que é o outro, né? O que será que existe em nós que irrita alguém? Sempre tem, né? Precisamos trabalhar isso também. Boa noite, Karina de Lima, bem-vinda, né? Então, o que eu posso trazer para vocês, o que eu quero, né, compartilhar com vocês é exatamente isso. Nunca estamos longe demais para voltar. Por mais que pareça que não dê mais tempo. Né? Há pouco tempo eu ouvi alguém falando assim: ah, já estou mais para não sei quanto da vida, já não tenho mais tempo de fazer diferente. Agora é só esperar a próxima encarnação. Nessa não dá mais. Ah, já errei, não tem como eu consertar. Gente, nunca é tarde demais. A gente sempre vai ter oportunidade da vida. Boa noite, Silvana, bem-vinda. Né? Oportunidades e mais oportunidades. Né? Todo dia que a gente acorda, lembra da reflexão lá, né? Acho que é São Luís, Santo Agostinho. Antes de dormir, reflete, pensa o que você fez durante o dia, né? O que eu podia ter feito diferente, o que eu podia ter feito melhor, onde eu errei, onde acertei. E vai dormir em paz. E quando você acordar, aí que está importante. Você dormiu e pensou, mas quando acorda, você decide. Você decide o seu dia. Decide que quer ser mais feliz. Decide que quer perdoar. Decide que quer aprender. Decide que quer voltar porque percebeu que errou como esse filho pródigo e pedir perdão, sabendo desde já que Deus está assim, de braços abertos, porque o amor de Deus é incondicional. Então, essa passagem do filho pródigo, ele nos traz exatamente esse convite, né? Para que a gente possa juntos acolher esse amor divino, né? Não só em nossos corações, mas em nossa vida, com as pessoas à nossa volta, né? E se
como esse filho pródigo, que muitas vezes somos nós que abandonamos o lar. Somos nós que nos afastamos de Deus, né? E quando a gente perceber, a gente refletir, ter a humildade do pedir o perdão, de voltar, de querer fazer diferente, sempre buscando o reencontro, né, com Deus, com o nosso Criador. Né? Então, eu termino hoje fazendo esse chamado para cada um de nós. Esse ciclo, a gente vai passar sempre por ele. Sempre vamos passar pelo momento onde fazemos pedidos incabíveis, né? Queremos viver uma liberdade, queremos aproveitar o momento, achamos que estamos perdendo muito tempo, ou dentro de uma casa espírita, ou dentro de uma família, de um casamento, ou de um trabalho, e queremos uma liberdade que é ilusória e passageira. Mas no momento que a gente tiver a queda, que a gente perceber o erro, que a gente tenha a sensatez, né, de parar, refletir, pedir perdão, a humildade de retornar e esperar pelo reencontro. Porque Deus, nossa, Deus não fecha os braços, gente. É assim, ó, é assim que eu imagino Jesus. Tem aquela imagem de Jesus com os braços abertos assim? Não é na cruz, não. É ele sorrindo com braços abertos, esperando a gente. A gente chegar e receber esse abraço. O retorno do amor, né? Deus nos ama incondicionalmente. Não se esqueçam disso, né? Tenhamos sempre a certeza de que vamos errar, vamos. Muitas e muitas vezes? Muitas e muitas vezes. Mas sempre temos a oportunidade do reencontro, de pedir perdão, de fazer diferente, de fazer novas escolhas, né? De reencontrar a luz com o Criador. Fiquem em paz, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu vou fazer a nossa oração final, mas sempre pedindo, né, para Deus abençoar cada um de nós. Quem deixou a aguinha aí, quando acabar a oração, bebe bem devagar, imaginando que essa água está com aquilo que você precisa. Né, para aliviar, seja a sua dor física, emocional, espiritual, para te dar força e vitalidade no seu dia a dia, para que a semana seja abençoada e calma em todos os momentos, né? Então, primeiro eu agradeço a cada um por ter parado, né, esse tempinho hoje. Olha como a vida é feita de escolhas, vocês podiam ter escolhido fazer outra coisa. Mas pararam para ver essa bagunça aqui atrás de mim, porque esse quartinho aqui é um quartinho, é o meu escritório, né? Mas ele é um escritório que ao mesmo tempo é onde fica o guarda-roupa, é onde fica meus crochês, do outro lado são as linhas de crochês, a máquina de costura, é a zona, né? Mas ó, olha só para mim aqui, ó, com a bandeirinha do Brasil, torcendo. Então, né, o núcleo, o grupo diz estejamos sempre nós com toda a luz e toda a sombra que ainda nos envolva. Isso aí, perfeito. Todos nós estamos cheios de luz e cheios de sombras, mas temos, né, que sempre estar em comunhão com Deus, para que essa luz cada vez aumente mais, né, a sua área, o seu diâmetro e possa nos envolver plenamente. Não é verdade? Vamos fechar nossos olhos, então, fazer nossa oração final. Respirem, se conectem com o divino, né? E vamos deixar, né, que o nosso querido Deus de amor e bondade possa tocar em nossos corações. Senhor Deus, ao encerrarmos agora esse momento de reflexão, nós elevamos os nossos pensamentos em gratidão. Em gratidão pela oportunidade de aprender, de sentir, de crescer. Que as palavras hoje aqui compartilhadas,
elas encontrem eco em nossos corações. Que elas se transformem em atitudes de paz, compreensão e caridade. Ampara-nos a cada um de nós, em nosso lar, em nossa família. Nos envolva com a tua luz protetora. Que cada passo nosso, em nossa caminhada, seja guiado pela serenidade do teu amor e que possamos levar conosco não apenas ideias, mas o sincero desejo de sermos melhores a cada dia. Nos ensina, ó Deus, a viver esse amor incondicional. Aquele que acolhe sem julgar, que perdoa sem exigir, que serve sem esperar retorno. Que possamos reconhecer no outro um irmão de jornada, respeitando seus caminhos e estendendo sempre a mão amiga. Fortaleça a nossa vontade de evoluir, nos lembrando que toda transformação começa no interior, começa em nosso íntimo, no nosso esforço silencioso de renovar nossos pensamentos e atitudes. Que a paz, que a tua paz permaneça hoje e sempre entre todos nós. Que assim seja. Muito, muito obrigada, né? Gratidão, eu que agradeço a todos vocês, né? Todo carinho, né? Sueli, Ademário diz aqui, gratidão, boa noite, Sueli também, né? Eu que gosto de ouvir os comentários de vocês. Vocês comentaram poucos hoje, hein? Vocês já comentaram mais vezes, vocês estão muito preguiçosos. Ó, muito amor. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Celi diz que assim seja. Gosto imensamente. Obrigada, Celi. Muito obrigada.